Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Jesus havia de passar pelo batismo de fogo e Ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Ele havia de beber, porque através daquele cálice, a nova aliança é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali alguns diziam que podiam beber daquele cálice, né? E Jesus disse: vós não podeis, porque estava escrito que ele é a primícia da ressurreição. E somente o seu corpo não podia se decompor, porque o anjo da morte não pôde o detê-lo, porque nele não havia pecado. A semelhança do homem, mas a natureza divina do próprio Deus, porque ele foi, como ele disse, dos últimos profetas, João Batista, gerado no ventre de mulher. Ele foi gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo. E ali aqueles que queriam, Jesus disse: vós não podeis, porque estava escrito a respeito dele, e ele é a primícia de Deus. Mas ele disse: depois que eu tomar, vós podereis, porque aquele que eu vou para o Pai, né, e enviarei a vós outro advogado, o batismo de fogo com a ascensão de Cristo, do qual, depois que os discípulos creram, né, eles foram batizados pelo Espírito de fogo. E ali eles alcançaram o revestimento do alto, né, do qual eles anunciavam a palavra com poder e com autoridade, porque estavam revestidos do alto, né? Nós temos que nos revestir do alto para combater um bom combate dia após dia. E a Bíblia diz que eles perseveravam unânime, né? Havia unanimidade, eles seguiam unânimes a igreja, e Deus ia acrescentando as almas. Eles vendiam as suas propriedades, dividiam entre si, né? Havia o amor operando entre eles, porque a piedade é como fonte de alegria. Havia alegria entre eles, porque dividiam os frutos, a colheita entre si, né? Assim, Jesus está unindo o povo num só propósito, num só coração, cumprindo o amor ao próximo como a ti mesmo, né? Cumprindo o amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? Seguir a Cristo Jesus é esvaziar de si mesmo, é fazer segundo a sua vontade, assim como ele disse: Pai, que não se possível me passa desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas segundo a sua. Assim nós estamos para fazer a vontade daquele que Deus lhe deu o poder e a autoridade, o julgamento, né? Nós devemos, como Deus passou para ele, disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, que me fazei tudo o que ele disser, né? Este é meu filho amado, em que me comprazo, que me regozijo. Fazei tudo o que ele disser. Assim nós estamos para esvaziar de nós mesmos. Nós estamos aqui para cumprir, né, aquilo que ele nos diz. Para seguir a Cristo Jesus é renúncia. Ele disse: aquele que amar mais a sua família do que a mim, aquele que amar mais as coisas que há no mundo, né? Porque aquele que ama o mundo não ama a ele. Aquele que odeia o seu irmão, a qual vê, como podeis dizer que o ama, a qual não vê?
né? Nós devemos mostrar, né, demonstrar o amor, demonstrar o operar da obra, sendo colaboradores, segundo o amor opera em nós, segundo as boas atitudes, né, que nós temos que perseverar dia após dia, porque Ele nos conhece através de nossas atitudes, né, através do nosso agir. A Bíblia diz que Ele é aquele que do alto, Ele contempla todos os filhos de Adão, né? Ele está a observar o que cada um faz, nada passa desapercebido dos seus olhos, Ele tudo contempla, Ele tudo vê, né? E em mais um dia que a gente persevere, renunciando às coisas que há neste mundo, renunciando, porque aquele que foi crucificado na cruz, assim com Ele, crucificou as paixões da carne, crucificou toda transgressão e pecado, e nova criatura e se retroceder, porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim. Ele disse, aquele que não produz fruto, a figueira que tem os frutos podres, ele sacode e arranca. Aquele que só tem folhas e não está produzindo, né, ele corta e vira um galho seco que só serve para ser lançado no fogo, né? Mas aquele que permite a limpeza, a poda, mais frutos ainda produz, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. E em mais um dia que a gente continue perseverante, produzindo os bons frutos e perseverantes na fé. Porque aquele que está com as obras segundo de Cristo, andam juntas com a fé e é perseverante do início ao fim, porque nós temos que perseverar dia após dia, né? Marchando como um bom soldado, sem abandonar o posto, né? Porque os dias são maus, né? Dias de apostasia, de esfriamento, e nós temos que estar vigilantes em oração, em súplica, né? Para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que o povo venha se converter, para que toda obra infrutífera do diabo, que ensina idolatria, que ensina outros fundamentos que não seja o evangelho do qual foi lançado, porque aquele que edifica sobre o ouro, a prata, né, o feno, a palha, através do fogo ele está provando a qualidade de cada um. E aqueles que perseveram segundo o Espírito Santo, a Bíblia diz, ainda que as águas submergirão, não nos afogará, ainda que o fogo venha, não nos queimará, né? Porque aquele que está edificado sobre o alicerce verdadeiro, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele persevera do início ao fim, mas Cristo, através do fogo, está provando aqueles que o servem e os que não servem. Como ele sempre nos disse, os que servem o tissadique, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. E em mais um dia, Jesus, as nossas súplicas e orações é para que toda heresia, toda doutrina vã, caia por terra, que permaneça somente a sã teologia de Cristo. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.